2025 já começou e já tô devendo coisa pra vocês que acompanham aqui o canal e também pra mim mesmo, porque é óbvio que na virada do ano eu fiz resoluções de ano novo, algumas delas para o meu canal aqui no YouTube, e já tô devendo, por exemplo, a crítica da versão do Robert Eggers de Nosferatu, que eu não consegui ver nem em screener lá no final de 2024, nem na cabine, que foi em dezembro aqui em São Paulo, mas no dia 2 de janeiro, que foi o dia que o filme estreou comercialmente nos cinemas brasileiros, eu dei uma paradinha no que eu tava fazendo pra ir ali rapidinho sucumbir à escuridão, mas se eu fosse sucumbir mesmo, eu precisaria pelo menos conseguir olhar e enxergar o rosto dessa escuridão, não é mesmo? Infelizmente, a fotografia do filme não deixou eu enxergar nada. Eu vou falar um pouco mais sobre isso durante a crítica e também sobre outros motivos que me fizeram não curtir muito esse filme, mesmo sendo de um diretor que eu amo. Um jovem recém-contratado por uma agência imobiliária na Londres vitoriana, vivido por Nicholas Hoult, deixa sua esposa, Lily Rose Depp, por alguns dias para visitar o Conde Orlok, Bill Skarsgård. Mas ao voltar para casa, ele traz consigo não só um documento de locação, mas também uma praga que irá assolar Londres. O Robert Eggers é um fã de folclore, principalmente do folclore germânico e escandinavo. Todos os filmes dele são, de alguma forma, sobre isso, tanto A Bruxa quanto O Farol, depois O Homem do Norte e agora Nosferatu. Mas um dos problemas de Nosferatu para mim, mesmo que não seja o principal, é que ele demonstra uma devoção tão grande ao material original, principalmente ao filme de 1922, que ele não modifica praticamente nada. Eu lembro, por exemplo, lá nos anos 90, que foi muito polêmico quando Gus Van Sant decidiu refilmar Psicose e ao invés de dar uma nova roupagem, ao invés de interpretar Psicose para nova época, né, lá para os anos 90, ou então trazer algo de novo dentro daquela história, ele fez uma refilmagem plano por plano e só colocou cores num filme que anteriormente era preto e branco. E assim como Psicose, que eu considero um filme perfeito, o Nosferatu de 1922 também é. Inclusive, sendo um filme de terror, ele ainda é muito assustador 100 anos depois. O que o Nosferatu do Robert Eggers não consegue ser. Nem isso ele consegue ser. Não é um filme que te assusta em nenhum momento. Como eu falei, as cenas são praticamente as mesmas do filme de 22. É uma adaptação bastante próxima, que jamais tenta algo novo, que jamais surpreende o espectador. É claro que o Robert Eggers não decidiu fazer, e eu acho que essa sim é uma escolha interessante, acertada, um remake também que copiasse ou que se inspirasse muito na estética expressionista do filme de 1922. Esse não é um filme expressionista, apesar de ele ter sim elementos expressionistas, mas eu acho que ele tem mais elementos impressionistas na sua abordagem estética. O filme expressionista realmente da carreira do Robert Eggers é O Farol, e eu acho que é legal que seja assim, porque ele não era um filme que estava se baseando em nenhum filme anterior, então ele fez uma história nova, usando elementos de folclore daquela região que ele adora, usando uma lógica expressionista. Essa combinação sim criou algo que era da sua forma original e novo. Aqui não, ele tenta usar uma estratégia visual que é impressionista, no sentido de que ele mergulha tudo na escuridão, nas sombras, ele mergulha tudo em uma estética bem pouco iluminada para mostrar a maneira com que os seus personagens estão enxergando o mundo ao seu redor. Tem um pouco de expressionismo também, no sentido de mergulhar a história na escuridão para mostrar que aquilo é um pesadelo, para enfatizar o quão distorcido está o mundo daquelas pessoas. E é claro que o Robert Eggers tem um apuro estético que a gente já conhece, que é admirável. Tem vários planos em Nosferatu que são lindíssimos. Eu vou dar só um exemplo aqui, porque eu não preciso me alongar. Tem um momento em que o Nicholas Hoult está indo para a mansão do Conde Orlok e ele tá lá no meio de uma floresta, ele tá numa estradinha, numa encruzilhada. A encruzilhada forma uma espécie de cruz de ponta cabeça em preto. Dos dois lados tem uma floresta muito escura. Lá no fundo, em último plano, a gente vê a luz vindo na nossa direção e pouco a pouco a carruagem do Conde Orlok começa a se aproximar. Enquanto isso, tem neve caindo de uma maneira bastante sutil. É um plano maravilhoso. O Robert Eggers sabe que conseguiu criar uma composição estética, um quadro muito bonito, tanto que ele prolonga esse quadro por vários e vários
e vários segundos, eu acho que chega a 1 minuto ou mais, talvez. Mas em vários outros momentos, o filme peca por ser muito escuro, por ser escuro a ponto de você ficar apertando os olhos e tentando enxergar alguma coisa. Isso é um problema em vários filmes hoje em dia, em primeiro lugar porque é uma moda mesmo, né? As pessoas, os realizadores hoje em dia têm uma ideia de que para você fazer um filme sério, para você fazer um filme que lide com questões mais sombrias, como eu falei, você precisa fazer filmes que são muito escuros, como o Batman do Matt Reeves, recentemente, por exemplo. Eu acredito sim que o Robert Eggers, sendo um diretor que sabe o que tá fazendo, ele e o diretor de fotografia, obviamente, ele faz isso de propósito. Por exemplo, ele quer esconder o rosto do Nosferatu. Eu fiz uma brincadeira lá no começo do vídeo, né, falando que eu quero ver o rosto da escuridão para saber se eu vou sucumbir. É uma brincadeira com o slogan do marketing do filme, claro, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, porque o Robert Eggers está escondendo a cara do Nosferatu o tempo todo. Tem um momento, por exemplo, em que o Nosferatu tá em primeiro plano. Quando eu falo primeiro plano, é que ele tá mais próximo da gente, mais próximo da câmera. Os outros personagens, eu não lembro se é o Nicholas Hoult, se é a Lily Rose Depp, mas estão mais lá pro fundo, né, em segundo plano. Mas o foco da câmera tá o tempo todo na pessoa que tá em segundo plano, e o Nosferatu, que tá em primeiro plano, colado na câmera, tá desfocado. O foco tá lá no personagem que tá em segundo plano, como eu falei. E isso demonstra que o Robert Eggers está nos escondendo a aparência, a composição visual do Bill Skarsgård, o que é um problema, porque isso não é orgânico, não é aquilo que filmes como Tubarão popularizaram, por exemplo, né? Que quando você tem um monstro e você demora pra mostrar esse monstro, você vai criando expectativa, suspense. Mas isso se for orgânico, se o tubarão, por exemplo, não aparece porque ele ainda não invadiu a praia, mas quando o personagem tá ali, mas o diretor tá usando a fotografia pra esconder a cara do personagem, aí é trapaça. A gente sente a artificialidade dessa decisão, e eu acho que esse filme tem várias cenas com o Conde Orlok, ou não, mas principalmente com ele, em que quase nada que tá enquadrado a gente consegue ver, a gente precisa ficar apertando o olho, como eu falei, pra conseguir enxergar o que tá na tela. É claro que, sendo um filme de 2024, os temas sobre repressão da sexualidade feminina, sobre mulheres que têm um caso mal resolvido com o passado e que pode ser abusivo, a demonização do desejo delas, principalmente do desejo extraconjugal, são mais explícitos. O Robert Eggers tem muito mais liberdade, claro, do que o Murnau em 1922 de desenvolver esses temas de uma maneira mais explícita, de uma maneira mais aberta, escancarada. Se na lógica visual ele não usa uma estética expressionista alemã do jeito que era lá nos anos 20, as interpretações tendem para o exagero, tendem para o expressionismo, principalmente a da Lily Rose Depp, tanto no começo, quando a gente vê ela tendo uma espécie de convulsão, como em vários momentos em que ela tá ali num transe, ela parece se inspirar nas interpretações mais expressionistas lá dos anos 20. Hoje, você fazendo isso, parece um pouco demais, a interpretação dela tá um tom acima do restante do elenco. Gosto da interpretação do Nicholas Hoult, como ele se sente cada vez mais acovardado e como isso vai diminuindo, inclusive, o tesão que a esposa tem por ele, mas não gosto do Bill Skarsgård, que eu acho que opta por uma abordagem muito fácil, que é falar as palavras lentamente, como se isso fosse suficiente para gerar algum tipo de ameaça. E é claro, eu não vou depositar todas as críticas em cima da performance dele, porque ele é muito prejudicado por uma fotografia e por um filme que não quer mostrar o rosto dele, e a composição vocal é bem fraca. Vocês já foram ver Nosferatu no cinema? Se sim, digam aqui nos comentários se gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!